Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe da Silva Prado e hoje eu resolvi falar não do conteúdo da Operação Lava Jato do Sérgio Moro, mas a gente vai entender um pouco para que serve o direito penal. Afinal de contas, o direito penal hoje, principalmente nesses casos de corrupção que ocorrem a miúde em território brasileiro, estão na capa, muitas vezes, dos principais veículos de comunicação do país. Seja pelo jornal Estado de São Paulo, pela Folha, como é o estado que eu moro aqui, que eu moro no estado de São Paulo, então são jornais de maior circulação, seja no jornal do seu estado ou pela internet. Hoje um veículo de comunicação absurdamente importante. O que acontece? Você lê uma notícia, a notícia fala, fulaninho de tal, eu vou evitar citar nome aqui porque eu não, eu prefiro, reservo-me no direito de não citar nomes. Mas você sabe de quem eu estou falando, de quais pessoas eu estou falando. Então qual é a minha ideia? Explicar o que existe por detrás de tudo isso. Vamos dizer, a parte mais principiológica, a parte mais filosófica da coisa. E a gente vai entender para que serve o direito penal e para que serve o direito como um todo. É um breve resumo aqui. Veja, eu escrevi rapidinho uma definição aqui, para você entender. O direito penal ele serve para dar ciência a eventual sanção imposta quando da prática de determinado ato. Então é dar ciência a eventual sanção imposta quando da prática de determinado ato. Por que essa definição? Essa definição é muito breve, eu escrevi isso aqui rapidinho, mas é para a gente ter uma base aqui para esse vídeo. Qual é a ideia? Se você virar para mim, se chegar um cliente no meu escritório e falar: Doutor Felipe, o pessoal chama de doutor, porque é uma prática do mercado, mas o cara vira para mim e fala assim: Felipe, eu quero matar determinada pessoa. Eu vou ser preso, eu vou utilizar o homicídio aqui porque é um exemplo muito comum. Eu vou virar para ele e falar assim: não, matar uma pessoa não necessariamente é um crime. O artigo do Código Penal que disciplina tal prática de homicídio, ele, apesar de impor, ou melhor, de prever uma sanção que vai ser avaliada posteriormente com a dosimetria e assim por diante, o que precisa ficar claro é que um juiz, ele não vai apenar o réu à toa, e ele vai medir exatamente a prática. Aí por que eu estou falando em homicídio? A gente precisa considerar muitos fatos. Matar alguém não é crime? Não sei. Foi em legítima defesa? Quais foram as circunstâncias que levaram? Quais foram as circunstâncias que levaram o réu a agir de determinada maneira? Quais foram as circunstâncias que ensejaram o ânimos da vítima no sentido de matar alguém? É isso que precisa ser analisado. Então não é simplesmente, você vai matar uma pessoa, você vai ser preso. Não, não é bem assim. E da mesma, isso eu estou falando porque é um exemplo que eu tenho muito claro, mas o objetivo do direito penal como um todo, não só no direito brasileiro, mas ao redor do mundo, é apenar o réu na proporção compreendida como razoável, no sentido de que ele deve entender que a prática dele foi errada, ou melhor, certo ou errado é muito complicado falar, porque certo e errado vem de origem de interesses. Eu posso até comentar em outro vídeo sobre isso, mas a ideia é falar para o réu, falar, olha, o senhor agiu, a sua prática foi contrária ao ordenamento jurídico. A partir do momento que tem uma lei indicando que é proibido dar aula no YouTube, e eu dou aula no YouTube, eu estou cometendo um crime. Então, se vira crime dar aula no YouTube, eu estou cometendo um crime. Aí você olha para mim e fala assim, nossa, que absurdo. Que absurdo dar aula no YouTube. Ou melhor, que absurdo seria se proibissem. Pois é, mas pensa num governo socialista, não necessariamente socialista, porque o governo socialista normalmente é ditatorial. Pensa num governo ditatorial que simplesmente proíba a aula no YouTube. Como é que eu vou fazer? Eu não vou poder continuar dando aula aqui. Isso pode virar crime? Pode. Amanhã pode ser crime dar aula no YouTube. Da mesma forma que hoje é crime matar uma pessoa. E o que isso tudo tem a ver com a Operação Lava Jato? O que é importante entender é que todas as penas impostas aos réus da Operação Lava Jato,
elas têm como objetivo reeducar o sujeito, dando exemplos à sociedade, falando, olha, se você agir de determinada maneira, que por sua vez é contrária ao ordenamento jurídico, você será apenado na proporção que assim for compreendida pelo Poder Judiciário. Essa é a ideia do direito penal. A ideia do direito penal, não só do direito penal, aqui eu ouso dizer, do direito como um todo. Harmonizar a convivência entre os cidadãos de determinado Estado. Não é simplesmente o direito penal por si só. É o direito como um todo. Agir contrariamente ao direito implica sanção. E implica sanção por quê? Implica sanção porque o cidadão deve obedecer determinadas regras para o convívio em sociedade. Inclusive Aristóteles, na obra mais famosa, Ética, a Nicômaco, Nicômaco era pai dele, eu tive a oportunidade de falar de Aristóteles em outro vídeo. Aristóteles tem um capítulo que ele dedica à amizade. E quando Aristóteles fala de amizade, ele começa o capítulo falando o seguinte, eu não me lembro agora o número do capítulo de Ética Nicômaco para te falar, mas Aristóteles começa falando, bom seria se todos fossem uns amigos dos outros, porque sequer problemas teríamos na sociedade. O que Aristóteles quer, na verdade, é a amizade como um fim. Um fim em absolutamente tudo. Agora você pensa, se todos fossem amigos, entenda, pensa no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Se todos fossem amigos, será que o Poder Judiciário teria alguma função na sociedade? Então o direito existe justamente para harmonizar eventuais discussões, ou como os processualistas costumam falar, para dirimir conflitos qualificados por uma pretensão resistida. Pretensão do autor, resistência pelo réu. Então a ideia é que todos sejamos amigos uns dos outros para evitar contendas levadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, claro, ele vem para ajudar. Em regra, pelo menos utopicamente falando, o Poder Judiciário ele existe para resolver os seus problemas. Inclusive inércia, aí você pense, por exemplo, em inafastabilidade do Poder Jurisdicional. Inafastabilidade da função jurisdicional que é exercida pelo Poder Judiciário. Por que o princípio é inafastabilidade? Porque o Judiciário, em um certo sentido, ele quer resolver todos os seus problemas. E ele quer te ajudar a resolver isso. Você só precisa mostrar para ele, por uns escritos que resolveram chamar de petição inicial, você precisa mostrar, falar, olha, pela petição inicial, eu venho aqui mostrar que preciso do Judiciário para resolver os problemas. Então, o direito penal e toda essa questão da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, o mais importante é que, claro, é muito bom que estejam de fato sendo apenados os que cometeram prática de crime. Mas, espero que você tenha entendido qual é a função do direito penal, a função do direito como um todo. E sempre evite uma ação na justiça. Se você puder resolver de uma forma amigável, é muito melhor. Inclusive o novo Código de Processo Civil, nos seus primeiros artigos, já traz cooperação entre as partes para duração razoável do processo. Cita celeridade processual, você vai buscar no artigo 5º, inciso 78, você vê um dispositivo constitucional preocupado com a celeridade do processo. Preocupação do legislador no sentido de que surta efeito a decisão judiciária junto às partes. Outro dia eu comentei uma decisão aqui que entendeu razoável, entendeu permitida a dupla paternidade. Pô, a dupla paternidade, legal, reconheceram, fantástico, ótimo, é um precedente para aplicar em próximos casos. Porém, o que acontece? Essa dupla paternidade ela foi decidida quando as partes já estavam mortas. Sim, morreram as partes do processo, o processo foi julgado 33 anos depois, salvo engano, 30 e tantos anos depois, e as partes já estavam mortas. Você me pergunta, pô, para que adianta isso? Não sei. Cria um precedente? Cria, mas não surte efeito. Então, o resumo da ópera é o direito penal, o direito como um todo, ele serve para, entre outras coisas, harmonizar a sociedade, harmonia entre os cidadãos. E evitem, portanto, levar ações ao judiciário, porque o judiciário já está atolado, já está abarrotado de ações. Quanto menos ações tiver no judiciário, melhor sua causa vai ser bem cuidada. Porém, só juíze uma causa
se realmente você acreditar naquilo. Não vai fazer que nem aqueles advogados, aquele pessoal que se forma e fica na porta do fórum, pelo amor de Deus. O pessoal fica na porta do fórum, trabalhista principalmente, vendendo, falando que, porra, vem aqui, você foi demitido, vem comigo que você vai tirar dinheiro do teu empregador. Porra, mas você acredita realmente que o seu patrão, que o seu empregador, muitas vezes um cara que estudou, que nem um animal para chegar onde ele chegou, será que ele merece tomar uma ação judicial na cabeça? Será que ele merece receber uma citação em casa? Será mesmo que você acredita naquilo que você está defendendo? Não sei, acho que precisa refletir muito sobre isso. Então não caia em ilusão de muito advogado que quer vender causa para ganhar dinheiro e pense muito antes de incomodar o judiciário, porque incomodando menos, eu repito, a sua ação, a sua petição inicial será muito melhor analisada, mas muito melhor. O judiciário só não trabalha da forma que está na lei, ou seja, lendo uma petição inicial, cada vírgula trazida à baila pelo autor, como sói dizer-se, só não trabalha desta forma o judiciário em virtude do número de ações judiciais que temos hoje. É um absurdo. Porém, o judiciário está sempre trabalhando para melhorar isso. Bom, deixei meu recado aqui, eu passei totalmente. Eu queria fazer um vídeo de 2 minutos, eu cheguei em 11. É um pouco complicado. Mas, obrigado pela atenção, se assistiu até aqui, de verdade. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado.